campanha Adoração e Clamor no Altar do Meu Lar. No altar da adoração, o clamor com fé, Deus responde. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Primeiro no texto citado pela sinopse. Jeremias 33, verso 3. Fiquemos em pé. Jeremias 33, verso 3, diz assim: Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora, vamos rapidamente comigo em Mateus, capítulo 6. Que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Fechemos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, está aqui a sua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, porque nós precisamos sair daqui esta noite alimentado. Ó Deus, já ouvimos aqui as saudações, louvores, que com certeza, ó Deus, serão de grande valia para a nossa vida. Agora pedimos a Ti que o Senhor fale conosco nesta palavra dessa noite, em nome de Jesus. Pode se assentar. Como já foi dito, terceiro elo da campanha ministerial, que tem por tema a adoração e clamor no altar do meu lar. Por que no altar do meu lar? Porque quando se fala em lar, se compreende casa, se compreende família, se compreende pessoas que vivem debaixo de um mesmo teto ou que têm alguma ligação entre si, ou sanguinamente falando, ou até mesmo consideravelmente falando. E o lar nunca se foi tão importante estar preparado do que no tempo atual. Por quê? Porque nós estamos presenciando aí fora o caos total. Estamos vendo as famílias, secularmente falando, as famílias que não têm o Senhor como seu Senhor, como seu conselheiro, como aquele que pode dar a resposta, como aquele que pode solucionar o problema em suas vidas. E por não ter o amparo de Deus e ter de uma forma artificial, o que é de uma forma artificial? É aquela família que bate no peito e diz, eu tenho Deus no meu coração. E não tem ninguém que tira da cabeça dele que ele tem Deus, pronto, falou, está decidido. Às vezes até diz que tem mais Deus do que aqueles que estão dentro da igreja. De fato que em alguns casos parece ser verdade. Mas a família do mundo hoje, ela passa por um caos terrível. Por que caos? Porque nós estamos presenciando aí cada dia mais as pessoas se afundando. É os pais que não conseguem mais dominar os seus filhos. É os pais que não conseguem colocar limite às obras dos teus filhos. É o pai que não consegue... Antigamente os pais conseguiam deitar e dormir. Por que eles conseguiam deitar e dormir? Porque eles tinham seus filhos sob o seu controle. Ele falava, cala, e o menino calava. Ele falava, vai deitar, e o menino deitava. Ele falava e o filho obedecia. Só que os tempos atuais não são mais dessa forma. Os tempos atuais, nós vemos que o pai fala uma coisa, o filho logo ele resmunga. Ele logo reclama. E por que ele reclama? Porque ele não quer se submeter à palavra do seu pai. Ele não quer submeter a palavra ali da sua mãe, da sua família. E com isso, o que nós estamos vendo? O caos total. Nós estamos vendo jovens sendo levados pelas drogas. Jovens na faixa etária entre 15 a 25 anos estão indo embora. Estão morrendo.
Antigamente se ouvia um ditado que dizia que os filhos que iam no sepultamento dos seus pais, né? Hoje em dia é diferente, os seus pais ainda têm vida para ver os seus filhos descer à sepultura. E por quê? Porque os filhos de hoje estão muito desobedientes, estão muito astutos nas suas ações. Isso é mau, isso é péssimo. Por que que é péssimo? Porque quando sai da tutela do teu pai e da tua mãe, o que que vai ocasionar? Problemas. E o que que eu quero dizer com isso? Que infelizmente isso está acontecendo hoje nas igrejas. Os pais já não conseguem mais ter controle sobre os teus filhos. Por que, pastor, que você está frisando essa parte dos filhos para com o pai e o pai para com o filho? Porque é de suma importância. É muito importante. Porque eu posso dizer para vocês que eu posso vir aqui à frente do altar e pregar milhares de sermões durante alguns anos. Mas se o meu filho não estiver de acordo com aquilo que deve estar, eu estou mais ou menos enrolado. Se eu sou um servo de Deus, se o meu filho está indo para os caminhos errados, automaticamente isso vai refletir no meu ministério. Isso vai refletir na minha vida, na sua vida. Então o que precisa acontecer? Precisa acontecer mais o acompanhamento dos pais. É preciso ter mais uma postura dos pais. E essa postura, muitas das vezes, ela não só envolve educação, ela envolve também educação espiritual. Ela envolve também muitas coisas, como gerenciar a vida espiritual dos seus filhos. Saber o que os filhos estão fazendo, o que eles estão acessando, como está a vida deles na escola. Porque hoje em dia tem pais que não conhecem como seus filhos são na escola. Alguém já ouviu falar um ditado aí que diz que os filhos do crente é pior do que os ímpios na escola? Irmãos, infelizmente, em alguns casos isso é verdade. Você vai para a escola, igual eu trabalho numa escola onde eu vejo lá filho de pastor, filho de pastora, missionário, que é terrível. Mas quando o pai chega é um santo, é uma santa. Então o que precisa acontecer? É necessário que a família volte a dominar a situação. Porque, infelizmente, isso está acontecendo no meio, no âmago da igreja cristã. Isso está acontecendo no meio da igreja. E isso não deve acontecer, porque isso vai refletir em diversos problemas. Tanto na vida social, como também na vida espiritual. Você não vai conseguir acompanhar o seu filho, a sua filha. Então é preciso que haja esse gerenciamento do pai, da mãe. Antigamente se ouvia muito dizer em culto nos lares. Se havia muito dizer em culto que as famílias se reuniam para fazer ali um culto a Deus. Eram os parentes se juntavam, hoje nós vamos cultuar a Deus. Era o marido, era a esposa, eram os filhos que se juntavam, vamos cultuar a Deus. Mas hoje não. Essa palavra parece que ela já sumiu da vida dos cristãos da atualidade. Vinha à igreja, sentar no banco da igreja, está muito bom. Mas nós estamos percebendo o quê? Que a família está sendo o quê? Abalada. Nós estamos vendo o quê? Que a família está sofrendo. Por que a família está sofrendo? Porque quando não se tem educação espiritual, automaticamente o filho, a filha, ou até mesmo a família, não leva isso para a sua vida. E aí que está o problema. Aí que está a questão. Jesus, quando ele vem falando em Mateus capítulo 6, aqui ó, verso 6, tu porém, tu quem? Quem? Essa aqui, quem se compreende quem? Você, eu. Tu porém, quando orares, entra para o teu quarto, isso quer dizer intimidade. Isso quer dizer um particular com Deus. Isso quer dizer que a família em si, ela precisa absorver isso. Porque nós estamos vendo o declínio das famílias. As famílias hoje já não são mais tradicionais. As famílias hoje já não são mais famílias que elas têm as suas vidas de acordo com as escrituras. Passa-se um tempo e cada um segue a tua vida. Mas será que deveria ser dessa forma? Claro que não. Em Jeremias 33, no verso 3, nós vemos Deus falar com o profeta. O profeta, como já foi falado aqui antes, ele está no momento de caos, está no momento de guerra, está no momento em que a cidade de Jerusalém está sendo sitiada, está no momento em que o país está sendo tomado. Por quem? Por Nabucodonosor e os seus soldados. O país está sofrendo, o profeta está preso,
Por que o profeta está preso? Porque o profeta havia falado que eles precisavam se submeter à vontade do rei da Babilônia. Mas eles, com seus narizes muito em pé, não quiseram submeter à vontade de Deus. E por causa disso, eles prenderam Jeremias ali na prisão. Então Jeremias, ali naquela amargura, naquela tristeza onde ele estava, Jeremias estava em um lugar, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver como eram as prisões daquela antiguidade, as cavernas que as pessoas eram sujeitadas a estar. As pessoas eram sujeitadas a estar em cavernas. Elas eram presas. Era tratada como se fossem animais. Fezes sobre todos os lugares onde elas estavam. Ratos passando para lá e para cá. Era uma tristeza. Era tratado como porcos. Era tratado como animais. E o profeta está lá. A tristeza do profeta é por quê? Porque Deus havia revelado para ele o que estava para acontecer. Mas mesmo Deus revelando para ele, as pessoas não quiseram dar crédito, inclusive o rei de Israel. Zedequias não quis dar crédito à palavra do rei, à palavra de Jeremias. Porque não foi boa aos ouvidos. Não foi boa aos ouvidos do rei de Israel. E aí que foi o problema. Jeremias está lá naquela amargura. Jeremias está naquele poço escuro. E quando ele está ali naquele lugar, Jeremias, eu posso entender que ele está num momento difícil. O seu momento é aquele momento em que você olha para um lado, olha para o outro e não vê nada. Você olha, não dá nem vontade de orar. É aquele filho que está te fazendo tanta raiva que você perdeu a vontade de orar. É aquela filha. É aquele parente que você já orou tanto pela vida dele. Aconselhou tanto. Mas ele te acha você chato, enjoado. Ele acha que você é muito radical. Jeremias está lá. De repente eu estou falando para alguém que está assim também. Que se encontra exatamente desta forma. Triste porque quer o bem para aqueles que o amam, para aqueles que amam, mas aqueles que são amados não vê o que você está fazendo. De repente você está igual Jeremias. Porque Jeremias, naquele momento, quando ele estava ali, ele estava sofrendo. Por que ele sofria? Porque ele queria o bem de Israel. Ele sabia que Deus nunca havia falhado com ele. Ele sabia que Deus nunca havia falhado em nenhuma só profecia com ele. Pelo contrário, no capítulo 1 diz que o Senhor vela pela sua palavra. Então Jeremias se entristece porque os caldeus irão invadir Israel. Os caldeus irão invadir Israel e Israel terá que se submeter de uma forma da qual não precisava. Pais vão ser mortos. Filhos vão ser mortos, soldados vão ser mortos, mulheres grávidas vão ser mortas, crianças vão ser mortas, pessoas vão sofrer por causa de quê? Por causa da guerra, flechas, sofrimento. Até o momento em que o rei da Babilônia ergue a bandeira e diz, eu venci a batalha, muitos corpos já foram amontoados. Então Jeremias está sofrendo porque ele está vendo que isso vai acontecer. Ele está vendo que essa situação vai ocorrer. De repente é você está vendo, por ter contato com Deus, por entrar no teu quarto e orar com Deus, por ter ciência de quem é Deus, você sabe o que está para acontecer. Você olha para aquela pessoa, depois de muitos conselhos, e diz, infelizmente vai acontecer. Vai acontecer, não tem outra opção. Ou é morte, ou é cadeia. Não tem jeito. Vai morrer. Vai ser preso. Não consegue se libertar. Não tem jeito. Esse aí não tem jeito. Não consegue largar os vícios. Não consegue abandonar o pecado. Infelizmente eu vou abrir de mão. É assim que Jeremias está naquele lugar. Naquela escuridão. Naquele lugar solitário. Onde ninguém quis ouvir a sua palavra. Onde ninguém quis ouvir aquilo que ele havia dito. E por causa disso, o povo vai sofrer. Muitas das vezes nós também vemos a mesma coisa. Pessoas ao nosso redor sofrem. Pessoas que nós amamos sofrem. Pessoas que nós queríamos o bem dela, mas ela não quer, ela não enxerga aquilo que você está fazendo. Ela não enxerga os teus conselhos. Outro dia, eu dando conselho para um dos meus irmãos mais velhos. Depois que eu fui embora, ele falou que eu era chato. Poxa,
Não falei nada demais. Não falei nada demais. Mas é a era, é o tempo. As famílias não cultivam relacionamento com Deus na casa. As famílias não conseguem, elas não conseguem tirar um tempo para adorar a Deus na casa. Família. Filhos que estão crescendo analfabetos na Bíblia. Filhos estão crescendo, filhos de crente velho, de pastores, de presbíteros, de evangelistas, de missionários, de missionárias, de diáconos, de diaconisas, estão sofrendo, estão crescendo sem qualquer conhecimento das Escrituras, somente com aquilo que eles conhecem, que é o quê? É aquilo que eles ouvem na igreja. Aí quando eles atingem uma certa idade, eles vão embora. Por quê? Porque eles não têm base para sustentar a sua fé. Eles não têm base para sustentar o que eles deveriam sustentar. É os tempos que vão mudando. É as eras que vão mudando. Famílias estão se definhando. Nós estamos vendo aí a tristeza que está o tempo atual. As pessoas estão perdendo. As famílias estão chorando. As famílias estão gritando. Por quê? O mundo está em caos. É caos na economia, é caos na saúde, é caos em tudo quanto é canto. E a família está nesse contexto. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. Às vezes, presta bem atenção no que eu vou te falar. Às vezes, nós nos preocupamos muito com aqueles que estão lá e esquecemos com aqueles que estão dentro da nossa própria casa. Estamos tão preocupados, às vezes, de levar o reino de Deus até as pessoas que esquecemos de erguer esse altar dentro de casa. Que altar? É o altar do conhecimento. É o altar da palavra sistematizada. É o altar onde as pessoas cultivam relacionamento com Deus em suas casas. Precisamos nos atentar para isso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é um tempo difícil. É um tempo em que estamos na época da tecnologia. Estamos na época cibernética. Estamos na época da internet. Então não se tem mais tempo. Estamos na época da TV. Estamos nesse contexto. E nesse contexto quase que não sobra tempo para as coisas de Deus. Nesse contexto quase que não sobra tempo para falar com Deus. Porque nos entretemos às vezes demais com algumas coisas. E talvez seja isso que nós precisamos nos atentar. Voltar aos princípios ensinados pelos pais da igreja. Voltarmos aos princípios que os pais da igreja nos deixaram muito bem ensinado. A geração atual, irmãos, é o seguinte. Você manda os seus filhos para a escola, você não sabe se eles estão aprendendo a educação de verdade. Eu trabalho numa escola onde eu vejo jovens, meninas, os pais enviam seus filhos, até crente, e chega lá e eles colocam o som alto do baile funk lá dentro da escola e viram uma bagunça só. Na escola. Então, se o seu filho não tem uma base, se o seu filho não tem uma base nas Escrituras, não sabe o que é zelo com as Escrituras, não sabe o que é zelo na oração, não sabe o que é zelo, não sabe o que é levar a sério Deus, você pode ter certeza. Pode ser que hoje ele não mostre isso para você, mas daqui a pouco ele vai estar desviado. E por quê? Talvez por causa da nossa negligência. Não, pastor, mas às vezes ele vai e a gente ensina o caminho, mas ele vai. Aí é por conta dele. Mas fizemos a nossa parte. É isso que nós precisamos nos atentar. Os dias estão difíceis, irmão. É uma época dificílima, onde nós estamos vendo cada dia mais o declínio da família. São leis aprovadas em congressos nacionais para trazer o desequilíbrio da família. Uma criança que se sente ofendida, por exemplo, devido às palmadas do seu pai, pode denunciar e você pode ser preso. Isso é um absurdo. É a época da apostasia. É a época do abandono da fé. É a época em que a própria lei é usada para desfavorecer a família. E se nós não nos atentarmos para estas coisas, vamos sofrer lá na frente.
Porque essas coisas, elas refletem em nós, diretamente e indiretamente. Há pouco tempo atrás, foi lançado um projeto, e o projeto era as cartilhas, para a criança saber se ela gosta, menino se gosta de menino, menino se gosta de menina. Isso foi levado ao Congresso Nacional, isso é um absurdo, a Congresso Nacional. Estamos vendo a família sendo violada. Estamos vendo uma inversão de valores terrível. Estamos vendo a família sendo sujeitada a coisas terríveis. Satanás está armando as suas emboscadas contra a família. E muitas famílias vão perder. Muitas famílias vão entrar nesse declínio espiritual se não se atentar para Deus. Senão, o segredo está em quem? Está em Deus. Voltando à história de Jeremias. Jeremias está lá, atribulado, chorando. E no que ele está lá, ele de repente ouve um sussurro. Deus fala com ele face a face, né? Deus fala com ele o tempo todo. E ele ouve o sussurro e Deus fala: Jeremias, se você clamar, eu vou te responder. Eu vou te anunciar, Jeremias, coisas profundas, coisas grandes que você não sabe. Jeremias, se você permanecer na presença, eu poderei te mostrar coisas grandiosas. De que Deus está falando? De coisas que a sociedade não vê. De que Deus está falando? De coisas que um crente carnal não consegue ver. Deus está falando, Deus está chamando a família para a oração. Deus está chamando a família para a busca, voltar novamente à busca, aos velhos costumes. Hoje nós precisamos cultuar a Deus. Na igreja não, dentro de casa. Precisamos hoje estudar um pouquinho as Escrituras. Por quê? Porque você está reparando o altar. Irmãos, presta bem atenção. Isso é reparar o altar. O altar no lar. Se a família não vai bem, logo nada vai bem. Se a família não estiver no altar, se o altar não estiver erguido, nada vai bem. Você pode ser o crente mais fervoroso. Você pode ser a irmã mais fervorosa, mais zelosa, mais zeloso. Se a família não estiver bem, o seu zelo vai todo para a lama. Porque a primeira coisa que o Senhor Jesus nos deixou, a gente vê isso nas cartas de Paulo. A primeira coisa que ele nos deixou, a ordem, não foi somente ide por todo mundo e pregar o evangelho. A primeira ordem é ganhar os de casa. Ou pelo menos lutar com os de casa. Para que sejam ganhos para Jesus. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo bem. Conheço pessoas, irmãos, que passou 50 anos orando pelo seu esposo. Irmã que visita a gente no nosso trabalho lá, uma bênção, missionária. Vai para baixo para cima buscando, orando. Ficou 50 anos orando pelo marido dela. Você já imaginou o que é passar 50 anos da sua vida clamando para que Deus transforme a vida do homem? E o homem chegava, maltratava ela, e ela ali com o seu joelho dobrado e orando a Deus. Deus salvou ele, e hoje ele é um obreiro da casa de Deus. O segredo, irmão, do sucesso na família está a oração. Está a busca. Está clamar para que Deus venha. Eu preciso erguer este altar. Qual altar? Na minha casa, o meu lar. Porque se eu esperar que o mundo faça isso por mim, eu estou perdido. Mas se nós nos atentarmos para Deus, para que Ele venha e faça o que tem que ser feito, então as coisas vão bem.
Às vezes vai parecer que não vai dar certo. Você vai orar, 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 e a família não se posiciona, não se ergue. Mas a palavra de Jesus é: continue a orar por ela. Continue a interceder por ela. Porque mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que conhecer os caminhos do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que se submeter à vontade do Senhor. Tu, porém, só continua firme na presença de Deus. Só continua em oração. Só continua clamando. Só continua buscando. Acreditando que Deus pode fazer uma grande obra. Em meio a tempos difíceis, Deus sempre vai estar lá. Precisamos ser que nem os crentes bereanos, tanto nas Escrituras, mas também na nossa família. Se Deus te levantou como a coluna daquela casa, se Deus te levantou como a coluna daquele lar, então gerencie aquele lar. Se Deus te pôs como cabeça daquele lar, então seja o cabeça daquele lar. Se Deus te levantou para levar os teus filhos a um nível espiritual maior, então seja aquele que Deus vai levar os seus filhos a um nível maior. Se foi você que Deus levantou para transformar aquela casa, aquela família inteira, então seja esta pessoa que Deus levantou. Mas não foge, irmão, não foge. Não baixe a guarda, continue lutando. A sua luta foi falada aqui, nós estamos em guerra espiritual. É uma guerra tanto espiritual como ideológica. É uma guerra sociológica, filosófica, onde os valores da família têm sido mobilizados, têm sido trocados, têm sido mudados. Os valores da família têm mudado. E por quê? Porque muitos crentes não se posicionam. E nós, como servos do Senhor, precisamos nos posicionar. Precisamos elevar. Se Deus confiou você a vida espiritual dos teus filhos, então seja aquele que Deus levantou para cuidar deles. O que não pode é ficar parado. O que não pode é aceitar ficar na mesmice. Tem que mudar. Tem que melhorar. Porque eu nunca vi uma época em que a família está sendo tão atingida igual essa época agora. A família tem sido bombardeada. Bombardeada. E nós precisamos estar erguendo este altar, que é o altar da oração, que é o altar da busca, que é o altar. Eu não posso, de repente eu vou trabalhar, tem muitos casos aqui de pessoas que trabalham, mas eu preciso ser aquela lamparina do meu lar. Eu preciso continuar sendo aquilo que Deus me colocou para ser. Eu não posso sair daquilo que Deus me colocou. Por quê? Se você sair, quem vai? Quem vai? Ninguém, então vai todo mundo para o abismo. Todo mundo perdido. Porque quem Deus levantou para ser a lamparina se apagou. Devido ao quê? A trabalho, devido às coisas do mundo, às solicitudes da vida. Então seja a lamparina que Deus levantou. E continue. Continue, porque lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer por ti.